Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Leca e aqui a gente fala sobre a mente. O tema de hoje é o tratamento farmacológico da esquizofrenia. A gente vai ver aqui como os medicamentos antipsicóticos surgiram, quais foram os primeiros medicamentos que os laboratórios conseguiram manipular e como está o tratamento das pessoas que têm esquizofrenia hoje. Hoje no mundo são 30 milhões de pessoas com esquizofrenia que dependem do tratamento farmacológico. Por mais que existam investimentos na área, muitas pessoas ainda ficam com um tratamento a desejar. A medicação pode ser cara, inacessível e muitas pessoas não sabem, desconhecem a importância do tratamento farmacológico. É por isso que eu estou aqui hoje para falar sobre os antipsicóticos, que são de primeira e de segunda geração no tratamento. Fique aqui comigo e vamos conversar a respeito. Antes de entrar no nosso tema, eu quero fazer aquele clássico pedido que é: se inscreva no canal, dê um like, dê um joinha nesse vídeo, assista até o final. Eu preciso que você assista até o final para que conte horas assistidas. Só assim eu vou conseguir monetizar esse canal, melhorar, ampliar os assuntos, os temas, trazer mais vídeos, enfim, ter melhores equipamentos para gravar os vídeos. Eu vou poder turbinar esse canal do jeitinho que você gosta. Atualmente, os medicamentos antipsicóticos são os mais utilizados no tratamento da esquizofrenia. Mesmo assim, eles ainda deixam muito a desejar. Tanto é que os pacientes com esquizofrenia, em sua maioria, não conseguem estudar ou trabalhar, porque a ação desses medicamentos é parcial. Existe uma série de fatores que estão envolvidos nesse tratamento e que podem influenciar a sua ação no organismo. Antes de mais nada, eu quero dizer para vocês, para quem não me conhece, está aqui pela primeira vez, que eu não sou médica, eu trago aqui informações que eu pesquiso na internet, eu procuro fontes confiáveis, de sites confiáveis, eu leio também artigos científicos sobre os tratamentos e sobre a questão da esquizofrenia, e é por isso que eu trago essas informações de forma a permitir que as famílias tenham mais informações, as famílias e os portadores da esquizofrenia, eles tenham mais informações acerca do que é esse transtorno, de como enfrentá-lo e outra coisa também, sobre a importância, e isso é primordial, sobre a importância do tratamento para que a pessoa fique em equilíbrio. Como eu falei, os medicamentos mais utilizados atualmente são os antipsicóticos. Esses antipsicóticos, eles são divididos em uma classe de típicos e atípicos. A classe de medicamentos típicos começou a ser utilizada no mundo por volta dos anos 1950 do século passado e são medicamentos considerados de primeira geração. São medicamentos que até hoje são utilizados. Depois vieram os medicamentos tidos como atípicos ou de segunda geração, que são os mais utilizados atualmente no combate, no tratamento da esquizofrenia. Esses medicamentos, tanto os típicos como os atípicos, ou seja, de primeira e segunda geração, pois bem, todos esses medicamentos eles têm distribuição gratuita pelo SUS, o Sistema Único de Saúde brasileiro. Entre esses medicamentos mais novos, ou seja, de segunda geração, que surgiram nos anos 90 do século passado, estão a clozapina, a risperidona, a olanzapina e a quetiapina.
Pois bem, todos esses medicamentos, como eu disse, eles têm uma distribuição também gratuita e eles são utilizados de acordo com a prescrição médica. Cabe ao médico testar e ver qual dessas medicações é melhor para qual paciente. Veja bem, na esquizofrenia, a gente não pode falar simplesmente assim, tal paciente toma esse remédio, então esse remédio vai ser bom para mim também. Nem sempre isso acontece. E é por isso que muitas pessoas ficam chateadas, às vezes, com o médico ou com a unidade de saúde que o atende, achando que deveriam estar tomando uma medicação tal e não estão. Muitas vezes, tem pessoas que não se adaptam a determinado medicamento. Tem pacientes, inclusive, que não se adaptaram com as medicações de segunda geração e ainda são medicados com os de primeira geração, tipo o haloperidol, por exemplo. Acredita-se que o paciente com esquizofrenia, ele teria um excesso de dopamina no cérebro. É a dopamina que regula o nosso apetite, o nosso sono. Ou seja, a importância da dopamina é muito grande em nosso organismo. Ela estimula as nossas conexões cerebrais. Só que a dopamina em excesso, como é o caso da pessoa com esquizofrenia, ela acaba perturbando, ela acaba fazendo com que a pessoa perca o controle, digamos assim, do que é realidade e do que não é realidade. Nessa confusão mental, é preciso que uma medicação atue bloqueando essa transmissão da dopamina. É por isso que o antipsicótico, ele evita que a pessoa entre em crise, ele evita que a pessoa tenha surtos psicóticos. Importantíssimo o papel desses medicamentos, porque ele age realmente fisicamente, neurologicamente, melhor dizendo, no nosso cérebro, impedindo que a gente fique com essas conexões desreguladas. O excesso de dopamina provoca os sintomas positivos da esquizofrenia, que é aquilo que a gente vê bastante aqui no canal, o delírio, a alucinação, o pensamento desorganizado. Claro, se existe um excesso de um neurotransmissor, é claro que o nosso cérebro ele precisa desse reequilíbrio. E esse reequilíbrio só se consegue hoje em dia com a medicação. A diferença entre os medicamentos de primeira e de segunda geração é que os medicamentos da primeira geração, como eu disse, que surgiram lá pelos anos 50 do século passado, esses medicamentos eles causam mais efeitos colaterais. Os medicamentos de segunda geração, eles já não deixam tantos efeitos colaterais. Isso, é claro, vai variar de pessoa para pessoa. Depende de como a pessoa adoeceu, essa esquizofrenia, qual realmente a causa dela, por que a pessoa passou a ter esquizofrenia, se a pessoa demorou ou não a iniciar o tratamento, como é a forma como essa pessoa usa essa medicação, se é certinha, se é no horário, tudo isso vai depender muito. Então, a ação, a eficácia dessa medicação depende muito de pessoa para pessoa. E os efeitos colaterais também vão depender disso. Os medicamentos de segunda geração também, eles combatem, eles atuam melhor em relação aos sintomas negativos, que seria o quê? A falta de afetividade, a falta de prazer com as situações, tipo assim, a pessoa recebe uma visita e não demonstra que ficou feliz, ou quando a pessoa não quer sair, não quer se socializar, não quer participar do Natal em família, por exemplo. Tudo isso são sintomas negativos que acompanham a esquizofrenia. Então, os sintomas positivos, que seriam os delírios, as alucinações, o pensamento desorganizado
e também os sintomas negativos, tudo isso melhora principalmente com a medicação de segunda geração. É importante a gente lembrar que, seja qual for a medicação que o médico adote, leva de 1 a 2 meses os primeiros efeitos. Então, muitas vezes a pessoa começa a tomar a medicação, mas como não sente uma melhora imediata ou não sente melhoras nos primeiros dias, então ela acha que esse medicamento não presta, que esse medicamento não está fazendo efeito, e aí para de tomar. Esse é um grande erro. Gente, isso não deve ser feito de forma alguma, porque essa medicação precisa de tempo para agir no organismo. E é também muito importante a gente saber que mesmo quando a pessoa chega ao seu equilíbrio, quando ela se sente muito melhor, quando ela está conseguindo se reinserir novamente na sociedade, participar disso, das festas em família, às vezes até trabalhar, pois bem, é nesse momento que a pessoa tem que valorizar muito a medicação e continuar tomando as doses de manutenção que os médicos prescrevem. Porque essa medicação tem que continuar justamente para que não ocorram recaídas, para que a pessoa não volte ao quadro que ela estava antes de iniciar a medicação. Então é muito importante quando você ouvir alguém falar assim, eu estou bem, eu nem preciso mais da medicação da esquizofrenia, precisa sim. Essa pessoa precisa continuar tomando essa medicação certinho, de acordo com o que o médico passou, nos horários, porque e nas doses recomendadas, porque é assim que ela vai evitar ter uma recaída. Vamos falar um pouco dos efeitos colaterais. Nas medicações de primeira geração, que foram aquelas primeiras, a pessoa ficava lenta, arrastando o pé, muitas vezes babando, que a medicação impedia o surto psicótico, ele fazia com que essa dopamina não ficasse circulando em excesso no cérebro, mas ele tirava muita capacidade das pessoas. Elas tinham contrações musculares, tremor, muitas vezes ficavam paradas, aquele olhar parado, sem saber se expressar, sem saber se comunicar. Pois bem, tudo isso diminuiu muito com a medicação de segunda geração. Quando eu falei para vocês, que ela surgiu nos anos 90, porque muitas pesquisas já haviam sido feitas e conseguiu-se chegar a tratamentos muito melhores. A clozapina, por exemplo, a risperidona, que são utilizadas, a quetiapina também, que é bastante utilizada, elas não deixam tanto efeito colateral. A pessoa pode ter, sim, efeitos colaterais, ganho de peso. Muitas vezes a mama masculina ela cresce de tamanho. A mulher, às vezes, ela começa a produzir leite mesmo sem estar grávida. A menstruação pode ser suspensa. Ocorrem, sim, efeitos colaterais. Mas esses efeitos colaterais, eles não são nada perto do que aconteceria caso a pessoa estivesse sem a medicação. Porque aí o que a pessoa fica sujeita? A justamente o surto psicótico, que é uma crise aguda, que é quando a pessoa perde todo o senso da realidade e ela acredita em tudo aquilo que a mente dela cria. Ela fica à mercê de uma mente que não tem controle. Qualquer coisa que ela decida fazer, ela vai lá e faz. E isso traz muito sofrimento para a família, é claro, porque a pessoa fica com raiva. Todas as vezes que a família diz, não, você não pode isso, você não pode aquilo, a pessoa fica com raiva, ela fica descontrolada em relação às pessoas que estão proibindo ela de fazer aquilo que ela quer. E tudo isso tem que ser evitado, porque além de ser um desgaste muito grande para a família, ou seja, das pessoas que estão ao redor,
mas também um desgaste muito grande para a própria pessoa, para o próprio portador, porque faz com que essa esquizofrenia ela fique cada vez mais difícil de ser tratada. Lembra quando eu falei que os medicamentos eles não fazem o mesmo efeito para todas as pessoas? Justamente por isso, tem pessoas que já tiveram muitos surtos, ou seja, elas tiveram a esquizofrenia agravada. E isso, quanto mais o tempo passa, pior fica, mais grave essa situação fica. É por isso que o tratamento ele tem que ser levado a sério o quanto antes. Segundo o site Entendendo a Esquizofrenia, que eu vou deixar o link aqui para vocês na descrição, segundo esse site, os efeitos colaterais eles acontecem mais no início do tratamento, que depois o organismo acaba se acostumando e aí esses efeitos colaterais diminuem bastante, ou seja, são pessoas que não chamam a atenção, ninguém percebe que estão fazendo tratamento contra a esquizofrenia, porque simplesmente a pessoa não tem aquele olhar característico, arregalado, a pessoa não arrasta os pés, ela não tem lentificação, ela não tem mais contração muscular, não fica rígida. Então, tudo isso com o tempo vai diminuindo e a pessoa reinserida na sociedade de uma maneira que ela nem chama a atenção. Então, por isso é muito importante que esses medicamentos sejam realmente utilizados. Uma outra dúvida que as pessoas costumam falar é se essas medicações causam dependência física. Não causam. Essas drogas, esses medicamentos utilizados, esses antipsicóticos, eles não viciam. Ou seja, a pessoa ela vai tomar o tempo que for preciso, de acordo com aquilo que o médico prescreveu, mas ela não vai criar uma dependência de ter que tomar o medicamento, de sentir falta e ter que tomar aquele medicamento de qualquer forma. Isso não acontece. Lembrando que qualquer sintoma, qualquer coisa que aconteça, qualquer coisa diferente que aconteça, enquanto a pessoa está tomando a medicação, ela deve procurar o médico e nunca, jamais suspender o tratamento. Quando a pessoa suspende o tratamento, ela fica à mercê de problemas muito sérios que depois podem ser bem difíceis de contornar. Então, não se deve suspender a medicação nunca por conta própria. O médico tem que saber sempre o que está acontecendo e tomar as medidas necessárias para que aquele sintoma ou aquilo que está acontecendo de extraordinário cesse, né? Seja suspenso. Para a gente finalizar, a gente precisa lembrar que o tratamento da esquizofrenia não é feito só com os antipsicóticos. É preciso também a atuação da família, que é muito importante, e é preciso também a atuação de um psicólogo fazendo esse acompanhamento. Porque principalmente a forma como a pessoa vê esse transtorno, a forma como a pessoa vê o mundo, a forma como ela lida, e ela vai ter que ter novas ferramentas para lidar com esse mundo, tudo isso ela vai aprender na psicoterapia. Então, o tratamento da esquizofrenia, ele é um tratamento complexo, não é simples só assim tomar o medicamento, mas é preciso que, antes de tudo, a família esteja envolvida, apoiando, dando essa medicação na hora, fornecendo esses remédios, e com o tempo a própria pessoa vai melhorando e vai assumindo esse controle da medicação, e com o tempo a pessoa também ela vai percebendo que ela tem todas as condições para poder voltar à sociedade, para voltar a ser uma pessoa produtiva, desde que ela tenha o apoio necessário e ela tenha também um mundo, uma sociedade que não discrimine a pessoa com esquizofrenia. E desde que as pessoas percebam que a esquizofrenia não é contagiosa, não vai pegar em você ou em seu filho só porque você lida com uma pessoa que tem esquizofrenia, e que, muito pelo contrário, a pessoa
que tem esquizofrenia, normalmente, justamente pela sua situação, ela é uma pessoa muito mais receptiva, ela é uma pessoa muito mais acolhedora e ela é muito mais compreensiva justamente por tudo que ela vive, tudo que ela já passou na vida dela. Quando a sociedade tomar pé disso, que uma pessoa com esquizofrenia, ela pode ser tão ou mais produtiva do que qualquer outra pessoa e que ela só precisa que ela tenha oportunidades e que ela só precisa ser vista de acordo com a sua condição, ou seja, que ela tenha horários especiais, que ela possa chegar mais tarde, sair mais tarde também, mas que ela tenha condições de tomar a sua medicação e fazer o seu tratamento a contento. Quando a sociedade perceber isso, nós vamos passar a deixar de lado esse preconceito descabido que existe atualmente, que é o das pessoas acharem que a esquizofrenia faz com que a pessoa fique incapacitada. Bom, gente, é isso que eu tinha para falar no vídeo de hoje. Eu fico muito contente porque você está até agora aqui comigo. Eu quero te desejar uma ótima semana. Um beijo, fique com Deus. Até a próxima, até o próximo vídeo, hein? Tchau, tchau.